Salvador é uma cidade para todos. Em cada cantinho da capital você pode saborear um pouco de arte, gastronomia, cultura. E dessa vez o Bem Por Aí foi visitar um dos bairros mais boêmios de Salvador, o Rio Vermelho, viu? O bairro do Rio Vermelho tem sua história iniciada no século XVI, quando o português Diogo Álvares Correia buscou abrigo após o naufrágio na embarcação em que viajava. Ele se abrigou neste rochedo, chamado de Pedra da Concha, que fica na praia da Mariquita. Ali, foi encontrado por indígenas que o chamaram de Caramuru, na língua dos índios, peixe que sai do mar. Historiadores contam que Caramuru sobreviveu por ter despertado o amor de uma jovem índia tupinambá, filha do chefe da tribo, e que após o casamento com o português, recebeu o nome de Catarina Álvares Paraguaçu. Conhecedor dos costumes nativos, Diogo Álvares teve grande importância na construção da primeira capital do país, sendo um mediador entre os primeiros missionários e administradores europeus. Imagine a região que no século XVI possuía poucos habitantes, currais, armação de pesca e jesuítas. Já no século XX, se transforma no grande balneário, habitado inclusive por escritores. Como todo o programa Bem Por Aí, a gente está acostumado a falar com grandes historiadores, claro. Então a gente vai falar um pouco sobre o bairro do Rio Vermelho. Quem colonizou não foi Caramuru? Não, Caramuru foi o primeiro europeu que esteve aqui. Na realidade, aqui habitavam os índios tupinambás. E era uma região que tinha uma mata atlântica com bastante pau-brasil. Então, franceses e portugueses vinham aqui para trocar pau-brasil com os indígenas. E muitas vezes naufragavam. E o que aconteceu é que houve um naufrágio em 1509 de uma nau francesa em que estava o Caramuru. E vários tripulantes vieram à praia, mas os indígenas trucidaram esses tripulantes. Caramuru ficou para trás, quer dizer, Diogo Álvares Correia ficou para trás. Quando viu que os seus colegas estavam sendo atacados, ele se escondeu naquela Pedra da Concha ali na Mariquita. Até que, passado alguns 2 ou 3 dias, ele viu que não tinha mais ninguém na praia, ele resolveu sair. Estava magérrimo, sem se alimentar há alguns dias, e então ele foi encontrado por algumas indígenas, que, dado o seu estado físico, ele parecia um peixe comprido, parecendo uma enguia, que elas chamavam de Caramuru, e assim denominaram ele de Caramuru. Mas se encantaram com a pessoa dele e trouxeram ele para a tribo. Ele ficou vivendo com a tribo e acabou, como todos os homens da tribo, se casando não só com a filha do chefe, que era Paraguaçu, como também com outras, Moema e outras pessoas, como era comum naquela época os homens terem várias mulheres e as mulheres terem vários homens. Não era só de um lado, não. Tem historiadores, inclusive, que citam que ele pegou geral, né? Foi e as andando... mulheres também pegavam geral. Não era só de um lado, não. Era geral. E isso foi em 1509. Quando em 1526 veio Jacques Cartier, que era um francês, também escambando pau-brasil, ele perguntou a Caramuru se ele não queria visitar Saint-Malo, que esse francês vinha da cidade de Saint-Malo, que é de uma costa das Esmeraldas do norte da França, se ele não queria ir lá, que ele traria de volta, porque ele estava sempre indo e vindo da França para cá, que ele traria de volta. E aí Caramuru resolveu ir, mas Caramuru sabia que os europeus eram monogâmicos, então ele levou só Catarina Paraguaçu. Aí nós temos aquela história de que Moema, que também era muito apaixonada e era uma das esposas de Caramuru, ela foi nadando atrás, como ela não foi levada, ela foi nadando atrás do barco até
exaurirem suas forças e ela morrer. Como acontece aqui na Bahia, muitas coisas são regidas por lendas, né? Pois é. Isso ainda, nós estamos falando do século XVI. Quando a gente vai falar já da colonização, que ele foi o grande intermediário, né, de português entre os europeus, na verdade, para vir colonizar de fato, transformar isso aqui no estilo modelo, né, de uma nova sociedade. Ainda no século XVI nós tivemos as capitanias hereditárias. Então, quando em 1535 veio o capitão donatário Francisco Pereira Coutinho, a primeira sesmaria que ele doou foi a Caramuru, que foi lá na Graça. Então, Caramuru ganhou um terreno e fez a sua capelinha, a sua igreja lá na Graça, né? Ele fez a Igreja da Graça com a imagem que Catarina Paraguaçu tinha sonhado de um naufrágio que os espanhóis tinham tido lá em Bertioga, em 1535, de uma senhora com uma criança que pedia auxílio a ela. Claro que naquela época nenhuma mulher vinha. Então ele foi lá, não tinha nenhuma mulher, mas ele encontrou uma imagem de uma senhora com os meninos. Quando ele trouxe essa imagem, Catarina disse: foi com essa moça que eu sonhei. Então ele fez uma capela para essa imagem. Depois, em 1549, quando foi criado o Estado do Brasil, ele ajudou Tomé de Souza a construir Salvador. Ele só morreu em 1557. Mas Catarina Paraguaçu morreu muito depois. E ela doou todos os bens ao convento dos beneditinos. Então, os beneditinos ainda têm traslado dessa doação das sermarias, etc. Tem no convento dos beneditinos, e no livro do tombo dos beneditinos você tem o traslado de todos esses documentos do século XVI. A história do Brasil é muito rica. Então, se a gente for detalhar cada pontinho da história aqui, é um documentário para cada pessoa que passou, para cada imigrante, para cada colonizador. Porque vamos falar aqui que foi a primeira capital do nosso país. Do estado. E foi, como Brasília, uma cidade construída para ser capital do estado do Brasil. Só que em 1549. E já pincelando sobre a história do Rio Vermelho, a gente vai correr um pouquinho. Aí chega o grande auge da boemia. Escritores se transformaram aqui. Vejo Jorge Amado mora aqui. Caribé, na verdade. Isso já no século XX. Quando eles calçaram as ruas, aí não apenas veranistas, mas começaram a ser construídas, sobretudo, o Parque Cruz Aguiar. Porque você sabe que onde hoje é o Parque Cruz Aguiar foi um hipódromo. Nós tivemos corridas de cavalos aqui, né? Onde hoje é a Rua Pedro Luiz, que é o nome de um presidente de província que vinha muito aqui. Mas depois, no século XX, quando calçaram as ruas, começaram a vir pessoas residir e não mais apenas veranear. E foi aí que os artistas começaram a vir, a residir, etc. E na segunda metade do século XX começaram a vir os bilheteiros, os poetas, os intelectuais. O pessoal veio para se reunir, para conversar, para bater papo, para trocar ideia, etc. E transforma isso aqui, como até hoje é dito, com um dos bairros mais boêmios de Salvador, não é verdade? Exatamente. Gente, eu quero agradecer. Foi uma escola de história aqui, de bairro do Vermelho. A gente vai se ver mais vezes, são mais programas por aí. E a gente vai caminhar bem por aí e falar com os pescadores. Positivo. Muito obrigada. Ok, valeu. Olha, a antiga aldeia dos pescadores ganhou fama por possuir águas milagrosas. Dizem a lenda que muitos moradores locais vinham aqui banhar-se na cura de várias doenças, inclusive o beriberi, viu? Mas agora a gente vai bater o papo com os pescadores e saber um pouco mais sobre essas lendas, tá bom? Vamos lá? Caminhar bem por aí?
beira da praia do Rio Vermelho, a Casa de Iemanjá é um local que esbanja energia e proporciona uma vista maravilhosa para o mar de Salvador. Em um espaço pequeno e simples, a casa guarda várias imagens e oferendas deixadas para a Rainha das Águas. Que tal vir aqui, hein? Para conhecer, agradecer, fazer pedidos e saber um pouco mais da história da cultura baiana. A história conta que a tradição do cortejo em Iemanjá começou em 1923, quando negros africanos e junto com índios tupinambás foram reverenciar Iemanjá e pedindo mais abundância de peixes. Claro que a gente vai falar com quem sabe muito dessa história, com Boeirinha, o Jurandir Lopes, é isso? Jurandir Santos. Tudo bom, Jura? Tudo bom. Como é que você tá? Tranquilo, em paz. Vamos falar um pouco dessa festa de Iemanjá. Todo ano, 2 de fevereiro, Sim. Tá aqui, você também preparado aqui? Estamos sim, há 33 anos. 33 anos? Acompanhando e ajudando na hora de entregar as oferendas à nossa mãe Iemanjá. E essas oferendas, tem que chegar cedinho, tem hora, como é que é? Quanto mais cedo melhor para conservarmos e colocar ela nos barcos para no horário certo, colocar lá em alto mar, na bacia dela. E a sua mãe de Iemanjá também? Sim, você também, toda a família. E essa devoção, você acredita também nessa abundância de peixe? Realmente melhora? Como é que foi? Acreditamos sim e está acontecendo a mudança. É? Melhora assim que coloca o presente, depois que ela come com 14, 7 dias, já começa tudo clarear para o pescador. É mais fartura. É mais fartura. Justamente. E realmente é uma linda que fica viva. E aqui, dia 2, não só dia 2 de fevereiro, como essa casa de Iemanjá aqui, é um grande patrimônio daqui. Você gosta? Justamente, é um patrimônio que a gente gosta e conservamos. Sua família já é de pescador? Sim, também. Então desde criança? Desde criança já venho rastejando nessa vida de pescaria. Hoje em dia me profissionalizei e me sustento através dos frutos que eu capturo aqui no mar. Que é uma profissão, não é? Também É reconhecida profissão. o pescador, não é verdade? Sou sim, todo documentado na maré, sou habilitado para pilotar barco. Mantenho minha família, minha vida, tudo aqui do mar, dos frutos do mar. E essa vida aqui de Rio Vermelho? É uma maravilha, para mim todo dia é um respirar 2, 3 vezes. É? Muito bom morar aqui, não é verdade? Muito, muito bom. Tranquilo, é paz, entendeu? Para mim é tudo da vida que eu precisava. E hoje teve peixe hoje? Hoje não foi pescar? Ainda não fui pescar, que tem a manutenção dos barcos. Certo. Aí mas aqui também, dias. quem chegar ainda vende peixe. Outros barcos saíram, vai ter peixe de meio-dia para tarde. Quem quiser comprar peixe, onde é que compra? Aqui Fala no aí, Peixe, na peixaria lá do Peso. Peixaria do Peso, e tem outro aqui também, não é? Mercado da Mariquita. No Mercado da Mariquita. É. Então pronto, ó, quem quiser comprar peixe, vem aqui. No dia 2 de fevereiro, faz a sua oferenda também, que ajuda a abundância, viu? Não é verdade? É verdade, sim. Então, pode pronto. acreditar. Dá a dica aí pra Peixe todo de mundo. qualidade, super higiênico, bem conservado. Tem peixe de primeira e tem preços melhores, o que você escolher, a depender do peixe que você vai querer. E traga a sua oferenda, vai manjar cedo. Mas não deixe de trazer a nossa oferenda para nossa mãe, é quem nos dá e multiplica a nossa pescaria. E podem acreditar. Pronto, acreditem que é fé de baiano e a gente caminha. Não é verdade? Sim, sim. Obrigada. Nada, foi um prazer. Bom peixe, bom pescado pra você. Vida, bom trabalho para vocês também. Obrigada. Que Iemanjá abençoe todos vocês. Obrigada. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Olha, fica aí que já já a gente volta. Vamos experimentar aqueles sabores que só o Rio Vermelho tem.